partir do capítulo 5 de Atos, a gente já começa a ver uma degradação que ocorre na igreja. Isso é importante, porque a obra do Espírito Santo ela é maravilhosa, como diz em Gálatas, Paulo fala para eles, nós vamos ver isso mais tarde, né? Começaste no Espírito, agora está se aperfeiçoando na carne. A igreja é formada com o Espírito Santo nos crentes, então os crentes são homens. E enquanto esses crentes estão no Espírito, é maravilhoso, mas a partir do momento que esses crentes começam a ficar nas suas próprias mentes, nas suas próprias ações, então começa a degradação na igreja. Então a igreja sempre houve degradação. Depois nós vamos ver isso mais claramente nas cartas e em Apocalipse. Tá? Mas aqui, né, no capítulo 5, já começa então mostrando uma degradação que havia na igreja. Né? O caso de Ananias e Safira, a mentira para o Espírito Santo. Depois no capítulo 6, continuando dessa degradação, né, versículo 1, é impressionante. Né? Ora, naquele dia, multiplicando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então já mostra que havia uma separação na igreja, helenitas e hebreus. E Gálatas 3,27 diz, né? Porque todos quanto foste batizado em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver jugueiro nem grego, quer dizer, não pode haver nem hebreu nem helenista, nem escravo, liberto, homem ou mulher. Então, mostrando que havia já uma degradação na igreja. Né? E o importante, né, que como Atos é um livro histórico, né, ele vai mostrar as degradações, ele vai mostrar os erros, mas ele vai mostrar a ação do Espírito Santo, né, mostrando assim a reação de Deus a qualquer degradação e a qualquer problema que aconteça na igreja. Então Deus começa a agir nessa degradação. E é interessante, né? Ocorreu uma degradação, mas Deus age de uma maneira maravilhosa, né? Com a escolha dos diáconos. Né? Os apóstolos não davam conta de tudo. Né? E aí, então, se levantou os diáconos. Né? E ali mostra como que eles são escolhidos, né? Escolhidos dentre vós, homens cheios do Espírito Santo e tal. E o interessante, né, que o capítulo 7 e 8 mostra então a ação de dois desses diáconos que foram escolhidos 6, né? E não tem ali o termo diácono, né? Mas eles foram escolhidos para quê? Para servir. Ali o termo em grego, né, é diaconia, né, é um ministério. Então por isso que se fala que é a escolha dos diáconos. Né? Mas eles foram escolhidos, né? Essas pessoas que foram escolhidas foram para a diaconia, para o serviço, para o ministério nesse corpo, né? Para cooperar com os apóstolos. Né? Então é impressionante, né? Que você vê que as primeiras pessoas que foram escolhidas não foram presbíteros, mas foram pessoas para servir. Né? E essas pessoas que foram escolhidas, que no caso, aí no capítulo 7 vai ver a experiência de Estevão, né? Um grande profeta, né? E que teve uma morte, foi martirizado, né? E no final dessa morte de Estevão, mostra que Saulo estava ali, né? Que depois se tornou o apóstolo Paulo. E ele consentia na sua morte, isso está em Atos 8:1. Aí fala que naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e aí todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e Samaria. Versículo 4. Entremente os que foram dispersos iam por toda parte pegando a palavra. E aí no capítulo 8 a gente vê a experiência de Filipe, né? Filipe, outro daqueles diáconos pregando, né, com grande poder. Né? Depois tem aquela experiência dele com o eunuco ali de etíope, né? Que é maravilhoso. Né? E aí, então nós temos ali, né, no capítulo 8, né, mostrando Saulo, né, a experiência de Estevão, que teve um impacto muito grande na vida de Saulo, que ele se tornou um grande perseguidor da igreja, o martírio de Estevão, né, a ação de Filipe pregando o evangelho. E aí no capítulo 9, então a gente vê a conversão desse Saulo, né? Deus aparecendo para ele, né? Numa luz mais brilhante que o sol ao meio-dia, ele caindo por terra e perguntando, né? Quem és tu, Senhor? E Jesus, né, falando, eu sou Jesus a quem tu persegue. Né? Ele estava perseguindo os cristãos
E ali ele percebe, né, que os cristãos eram o próprio Jesus aqui na terra, né? E ele, apesar de ele ter tido essa visão, ele ainda foi ajudado, né, por um crente, né, que estava ali na cidade de Damasco, né, e que o ajudou. Isso tudo está no capítulo 9 de Atos.